Passei no concurso da EBSER. Eu passei para técnico em enfermagem da EBSER. Eu passei em segundo lugar para enfermeiro nefrologista da EBSER Nacional. Passei também no EBSER. Eu passei na EBSER Nacional daqui de Salvador e passei na EBSER de Uberlândia. Eu passei no concurso da EBSER Nacional. Consegui aí passar em primeiro lugar nas cotas da EBSER. Passei na prova da EBSER Nacional. Passei para a EBSER. Eu passei concurso da EBSER, né? Eu passei para técnico em enfermagem da EBSER. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Eu passei em 3º lugar na EBSER. Eu consegui passar na EBSER. Eu passei no concurso da EBSER. Passei no concurso da EBSER. Passei em 1º lugar. Eu passei em 3 concursos. Eu passei no da UFO. Passei no concurso federal para enfermeiros. Eu passei como técnico. E eu passei em 2º lugar. Mas eu passei. Eu passei. Eu passei. Passei em 2º lugar. Fui aprovado em 1º lugar. Eu passei em 2 concursos públicos. Consegui a aprovação. Passei. Eu já passei em 3 concursos públicos. Convocada, não tem aprovação. Passei em 1º lugar. Eu passei em 1º lugar. Eu passei no Leonardo da Vinci. Eu passei para Rio Saúde. Que legal! Eu passei em 2019. Tá, eu passei em 1º lugar na EBSER. Olha lá, passamos juntas. Manda um salve aí, Juliana. Eu passei na concurso da EBSER. Passei na posição 66. Passei para técnico de enfermagem. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Passei nele. E eu passei. Fui aprovada. Consegui a aprovação em um. Aprovação no processo seletivo em 1º lugar. Fui em 2º lugar geral para enfermeiro. Aprovado no processo seletivo do meu município. Eu fiquei em 6º lugar na Ampla. Eu obtive a 1º lugar. Estou sendo nomeada já. Hello, people! Para quem ainda não teve o prazer de me conhecer, sou a professora Bárbara, sou enfermeira, estou com vocês nessa caminhada aí falando sobre centro cirúrgico, CME, residências, EBSER e tamo junto, né? Para que você alcance o seu objetivo de ser aprovado no concurso da EBSER. E aí a gente vem trazendo questões sobre enfermeiro de centro cirúrgico e CME, com questões bem pontuais aí das últimas provas, né? Questões importantes que vão rememorar, que vocês já sabem, rememorar alguns assuntos relevantes sobre essa temática de centro cirúrgico e CME. Então, vem comigo. Se forem surgindo dúvidas no caminho, a gente se encontra, né, de alguma forma para poder tirar essas dúvidas, trazer soluções, mas eu sempre vou colocando aqui também as informações principais sobre cada um desses itens para a gente relembrar aquele conteúdo, tá? Então, eu espero que seja bom para você também. Vem comigo. Bora para a primeira questão. As variações no comportamento dos diferentes tipos de materiais de sutura têm sido amplamente estudadas em vivo, in vitro, experimentalmente e clinicamente. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, tá? Já fica atento aí na hora de responder. Os fios absorvíveis naturais são responsáveis pela reação inflamatória mais intensa entre todos os fios de sutura, além de apresentarem um tempo de absorção muito alto e previsível. Os fios absorvíveis sintéticos desencadeiam reações inflamatórias significativamente menores do que os fios absorvíveis naturais. São disponíveis em tempo de absorção curto, médio e longo. A qualidade mecânica nos nós é a mesma para todos os fios absorvíveis sintéticos testados. Os fios absorvíveis sintéticos mantêm muito da sua resistência até que o processo de absorção tenha início e se complete. E o tratamento do fio com sais de croma prolonga o tempo da absorção e aumenta a sua resistência à tensão. Primeiro, ele está questionando para a gente aqui sobre a incorreta, né? E quando a gente fala sobre fios de sutura, tem algumas características que a gente tem que saber. Se esses fios são fios naturais, né? São fios absorvíveis, são fios sintéticos. E aí, alguma dessas informações que a gente tem que saber é que, por exemplo, os fios absorvíveis naturais são responsáveis por reação inflamatória mais intensa entre todos os fios de sutura, além de apresentarem um tempo de absorção muito alto. Se eu estou falando de um fio absorvível natural, eu não quero que ele demore muito tempo para ser absorvido, né? Eu quero que ele seja absorvido rapidamente. Então, aqui, entre todas as nossas respostas, né? Então, os fios sintéticos, eles desencadeiam reações inflamatórias, né? Mas são significativamente menor do que os fios naturais. Por quê? Porque o fio natural está muito próximo
dessa composição corpórea, né? Então, esse aqui, verdadeiro. Quando a gente fala da qualidade mecânica dos nós, né? Se eu estou testando, eu quero que esse fio absorvível e sintético, ele tenha nó com essa mesma qualidade aqui. Senão, eu vou ter que ficar estudando sobre cada tipo de fio. Cada tipo de fio é para uma técnica cirúrgica, né? Para um tipo de órgão diferente. Mas aqui eu preciso que esses nós, eles tenham um adequado funcionamento, né? Então, verdadeiro. O fio absorvível sintético mantém muito da sua resistência até que o processo de absorção tenha se iniciado, se complete. Verdadeiro. E aqui, o tratamento do fio com sais de croma prolonga o tempo de absorção. Então, muitas vezes, quando eu tenho um local, né, uma cavidade abdominal muito grande, que eu tive que fazer uma sutura intensa, eu preciso que tenha muito resistência, eu preciso que tenha resistência para essa absorção. Até quando eu preciso ficar reabordando esse paciente. Então, verdadeiro. Então, a nossa melhor resposta aqui, né, os fios absorvíveis naturais são responsáveis pela reação inflamatória mais intensa em relação aos outros fios de sutura, além de apresentarem um tempo de absorção muito alto. Então, essa parte aqui é a parte que está incorreta da nossa questão. Para isso, eu trouxe uma lembrança, né? Então, os fios absorvíveis naturais, como o catgut, geralmente provocam uma reação inflamatória mais intensa, né, devido à sua origem biológica. Então, normalmente, é de uma alça intestinal, né, que o catgut é feito. Além disso, o tempo de absorção desses fios tende a ser curto e imprevisível. Justamente por isso, porque eu quero que seja curto, eu quero que absorva rápido para poder fazer aquela anastomose, né, aquela síntese local mais fácil. Variando conforme a resposta individual de pacientes e a condição do tecido. Então, só para vocês terem ideia aqui, né, quando a gente fala sobre os fios absorvíveis, catgut, né, cromado, catgut simples, poliglicólico, e aí esses fios, né, são fios que normalmente têm um uso animal, assim, tem uma base, né, geralmente animal, para a gente poder ter essa absorção mais próxima da origem biológica, né, da origem corporal. E os não absorvíveis, seda, algodão, nylon, poliéster e polipropileno. Então aqui, ó, fio de algodão, origem vegetal, seda, origem animal, nylon sintético e polipropileno sintético. E aqui eu também gostei, porque nesse resuminho que eu trouxe para vocês, que vai ficar aqui no nosso material, contraindicado em feridas contaminadas, contraindicado para feridas contaminadas, necessidade de 4 nós. O nylon, por ele ser muito sintético e um pouco mais grosso, a gente tem que dar 4 nós para ele sustentar aquela firmeza ali do nó final, né? E aqui, ó, o polipropileno também. Então, resistência à tração, né? Como é que ele vai ser indicado para quê? Ligadura de vasos, mucosas, sutura de pele, tecidos infectados. Então, aqui eu já trago um resuminho também para vocês saberem sobre os fios, né? Lembrando que esse resuminho aqui são sobre fios não absorvíveis. E quando a gente fala em fio absorvível, fio natural, lembra do catgut. Catgut, normalmente, é a nossa principal referência de fio, tá? Então, aqui nossa melhor resposta, né, os fios absorvíveis naturais são responsáveis por inflamação mais intensa, sim, até por conta, né, dessa origem corpórea aqui, biológica, e um tempo de absorção muito alto, né, claro que não, imprevisível, vai depender muito dessa cicatrização corporal. Bora para mais uma? Sobre exemplos de fios naturais absorvíveis, né, de suturas absorvíveis, fios naturais não, suturas absorvíveis, a cenário alternativa incorreta. A gente acabou de falar, né, suturas absorvíveis. Então, aqui, o que a gente tinha visto? Que todos esses de né, poliglaquina, polidoxicamosa, são fios absorvíveis. E o que a gente tinha falado lá, até nesse reviewzinho aqui, ó, de fios não absorvíveis, polipropileno é uma dessas indicações, tá? Então, catgut vai ser aquela recomendação que é sempre o principal, por isso até que ele não está aqui como nossa questão, mas sobre exemplos de fio de sutura absorvíveis, tá? Cenário alternativa incorreta. Então, qual não é? Então, polipropileno aqui a gente sabe que é sintético e não absorvível. Tá? Então, a nossa melhor resposta aqui, letra E. Mas eu trouxe um outro resuminho, tá? Então, fios de sutura absorvíveis são aqueles que perdem resistência à tração de forma gradual até serem fagocitados, porque o corpo vai absorver, né? Então, ele vai absorver rapidamente e vai se decompor. Enquanto o tipo de fio de sutura por origem animal, né, o catgut, e sintéticos de monofilamento ou multifilamentos. E aqui eu trouxe para vocês, ó, sobre os fios cirúrgicos. Então, a gente tem fios absorvíveis e inabsorvíveis, né, não absorvíveis. Absorvíveis biológicos, catgut normalmente, né, e absorvíveis sintéticos. Agora eu tenho também os não absorvíveis,
né, naturais e os sintéticos. Então, aqui seda, algodão e linho. E o que a gente viu dos sintéticos, né? Nylon, poliéster, polipropileno, aço. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma sutura de cavidade torácica, né? Que eu tenho que pegar o osso externo, normalmente a gente usa um fio de aço inoxidável. Então, a pessoa vai fazer um raio-x e tem o fio de aço, sim, fechando, né, adequadamente esse osso do externo, quando o paciente vai fazer cirurgia cardíaca, por exemplo. Tá? Então, nossa melhor resposta aqui, letra E, polipropileno, porque não é um fio absorvível. Né? É um fio não absorvível e sintético. Bora mais. A saída de qualquer líquido através da ferida cirúrgica em pós-operatório de craniotomia deve ser interpretada como uma possível e as medidas cabíveis devem ser tomadas prontamente. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Craniotomia. Tomia, abertura. Craniotomia da cabeça, né, da calota craniana. Então, aqui a tomia é essa abertura. Então, saída de qualquer líquido através da ferida cirúrgica do pós-operatório de uma craniotomia deve ser interpretada como uma possível hemorragia aguda? Não, não necessariamente, tá? Até porque esse caso de hemorragia numa craniotomia, ela vai ser muito bem assistida, né? Vai ser muito bem cuidada. E se for uma saída de líquido de uma ferida cirúrgica, a gente vai avaliar, tá? Massa cefálica, não, massa encefálica só se tiver um TCE, né, dependendo do traumatismo, que é o quê? Num pós-operatório de craniotomia, então dificilmente vai ser massa cefálica. Coleções pós-operatórias também não, porque eu tô falando de pós-operatório. Pós-operatório eu não vou ter já coleção de restos, né, de resquícios bacterianos. Então, coleções eu tô falando desse conjunto de um processo infeccioso inflamatório que surgiu, tá? E hematoma também não nesse local. Então, a gente tá falando aqui, ó, de uma fístula licótica. Por quê? Porque numa craniotomia pode acontecer que esse líquor que vai passar na formação aqui da coluna e tudo mais, pode ter uma pequena saída, um pequeno orifício, né? Uma saída de líquido através dessa ferida cirúrgica. Então, aqui a gente chama de fístula licótica, tá? Então, a nossa melhor resposta é a letra B. Craniotomia, abertura do crânio. E aí, a partir dessa abertura do crânio, eu tenho uma saída de líquido ali, que não vai ser sangue, não vai ser massa encefálica, não vai ser hemorragia, né? Mas vai ser uma fístula licótica. Bora para mais. O tratamento cirúrgico pode ser classificado de acordo com o momento operatório, finalidade da cirurgia, risco cardiológico, duração da cirurgia e assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Quando eu estou fazendo tratamento cirúrgico, eu vou classificar isso, por exemplo, né? O momento operatório a gente pode chamar de fase operatória, né? Então, se eu botar na exérese, diérese, hemostasia ou síntese, a finalidade cirúrgica, se vai ser uma finalidade corretiva, diagnóstica, deixa eu ver o que mais, plástica, né? O risco cardiológico, a gente vai avaliar como é que está esse paciente, principalmente na classificação de ASA, né? Da anestesia, mas eu também vou avaliar esse paciente em relação à pressão arterial, sinais vitais, de modo geral. E a duração da cirurgia, se essa cirurgia vai ser de porte 1, 2, 3 ou 4, porque eu também tenho que avaliar se essa cirurgia vai durar mais que 2 horas, mais entre 4 e 6, mais de 6 horas. E outra coisa que a gente também vai avaliar em relação ao tratamento cirúrgico, no caso aqui não é o tipo de cirurgia, né? Porque o tipo de cirurgia vai ser uma cirurgia de uma craniectomia, como a gente falou, né? Uma craniotomia, abertura do crânio, não é isso que eu estou avaliando. O porte da cirurgia, a gente não vai fazer essa avaliação aqui, né, de acordo com essa classificação. Tipo de anestesia indicado também não é a gente que vai avaliar, né, em relação a esse tratamento cirúrgico. Potencial de gravidade também não. Então, a nossa melhor resposta aqui é potencial de contaminação, que eu sei que isso aqui você também já sabe, né, se vai ser uma cirurgia contaminada, infectada, limpa, potencialmente contaminada. Então, aqui, como melhor resposta, eu trouxe até um resuminho para vocês poderem lembrar, tá? Então, aqui, o tratamento cirúrgico pode ser classificado de acordo com o momento operatório, finalidade cirúrgica, risco cardiológico, duração da cirurgia e potencial de contaminação. E aqui é o nosso resuminho de potencial de contaminação. Cirurgias limpas. Normalmente cirurgia letiva, né? Cirurgia fechada, que não vai ter em contato com nada de vísceras. Cirurgias potencialmente contaminadas, tubo digestivo, trato respiratório, geniturinário,
né, mas que também não tenha nenhuma abertura anterior, tá? Que não foi abordada anteriormente. E sem processo inflamatório. Ou pequena quebra de técnica. Cirurgia contaminada, traumas recentes, tá? Isso aqui é importante saber. Contaminada é um trauma recente. Infectada é um trauma antigo. Então, mais de 4 horas. Isso aqui é básico para você saber de resposta, tá? Então, aqui, ó, contaminação grosseira durante a cirurgia do trato digestivo, né? E aqui as cirurgias infectadas, presença de secreção purulenta, tecido desvitalizado, né, necrosado, contaminação fecal. Então, teve uma ruptura lá de alça intestinal, já é uma cirurgia infectada, tá? Então, aqui a gente vai classificar como limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada, tá? Nessas 4 classificações aqui, de acordo com o potencial de contaminação. Então, letra B, nossa melhor resposta. Bora mais. O processo de enfermagem é considerado um instrumento metodológico que orienta o cuidado de enfermagem e a documentação do exercício profissional. Sim, né? Então, fazer o processo de enfermagem e a SAI. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo de valores de verdadeiro ou falso. No período perioperatório, que envolve toda a experiência cirúrgica do paciente, o processo de enfermagem é chamado de sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Por quê? Porque a gente chama, vou buscar aqui para vocês, tá? SAEP. Sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Tá? Então, isso é real. Todo o nosso cuidado durante esse paciente, no percurso do centro cirúrgico, no percurso operatório, a gente chama de SAEP. A avaliação da assistência de enfermagem perioperatória deve ser efetuada ao término de cada período de desenvolvimento cirúrgico. Verdadeiro, porque eu estou avaliando como foram aquelas atividades, né? Não só avaliando o prognóstico aqui, eu estou avaliando como foi a realização da degermação do paciente, posicionamento cirúrgico, anestesia, processo ou procedimento cirúrgico, síntese do paciente, mudança da mesa cirúrgica para a maca. Então, tudo isso eu vou avaliando ao final de cada uma dessas atividades. Estudos indicam que a qualidade da assistência de enfermagem desempenhada no período perioperatório interfere no resultado do ato cirúrgico anestésico. Com certeza que a nossa atuação interfere, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Posicionar o paciente de forma errada, não administrar líquidos adequadamente, fazer um posicionamento da placa dispersiva em um lugar errado, né? Que pode terminar provocando uma queimadura, ou então até uma reação. Não proteger tuberosidades ósseas desse paciente, tudo isso, né, a minha qualidade de assistência pode afetar, com certeza, o ato anestésico cirúrgico. Bora para mais uma. No Brasil, mesmo com as recomendações da Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material de Esterilização, a SOBEC, e a Association of Perioperative Registered Nurses, no que tange a adoção de um modelo de assistência, a fim de nortear ações dos enfermeiros no centro cirúrgico, a maior parte dos hospitais ainda não adotou um modelo formal. Ai, que triste, mas é verdadeiro, tá? Por mais que a SOBEC seja a nossa referência, ainda existem muitos serviços que não utilizam a SOBEC na sua qualidade, na sua autonomia, na sua grandeza, tá? Nem que seja a nossa referência nacional aqui, usa a SOBEC como braço direito e braço esquerdo da nossa atuação, mas isso ainda não é real. E, mais uma, a implementação da sistematização da assistência de enfermagem perioperatória não é exigida pelo Conselho Federal de Enfermagem. Falso, tá? Até porque SAEP, né? Então, a SAI do perioperatório, ela é muito regulamentada, cobrada, exigida que esse profissional faça. E aí, esse é um problema, né? A gente tem essa exigência, mas muitas vezes o serviço não cobra e não é feito. Então, a nossa melhor resposta aqui ficou verdadeiro, 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 verdadeiro e falso. Letra C, tá? Então, lembra disso. Sempre que a gente falar de SAI no perioperatório, a gente tá falando de SAEP. E outra coisa, tá? Perioperatório, eu tô falando de pré, trans e pós, tá? Tô falando desses 3 tempos aqui, dessas 3 etapas do paciente no centro cirúrgico. Então, perioperatório é tudo, tá? Isso aqui tudo é o perioperatório. Então, nossa melhor resposta aqui, letra C. Opa, passou muito. Então, vamos aqui, ó. Falando isso, né, que a avaliação da assistência de enfermagem é realizada em cada momento, né? Então, tudo que a gente está falando de sistematização da assistência no centro cirúrgico é perioperatório.
Estudos indicam que a qualidade interfere, né? Então, a qualidade da assistência de enfermagem vai interferir. SOBEC deve ser cobrada, né, para implementar modelos de assistência com qualidade. E aqui, no fim das contas, né, estabelece a obrigatoriedade da SAEP, mas a gente sabe que esse contexto ainda não é tão realizado. Então, nossa melhor resposta, letra C. Bora para mais uma. Para a manutenção de garantia de qualidade do material processado, este deve ser envolvido em embalagens previamente autorizadas pela Anvisa. Assinale a alternativa incorreta. Embalagens autorizadas pela Anvisa, tá? Essa é a parte importante. A finalidade de embalar os artigos médicos hospitalares é de manter a esterilidade do produto com respeito ao uso desejado, guardando-o nas condições de transporte e armazenamento. Então, aqui eu estou querendo questão incorreta, né? Então, a finalidade de embalar o artigo médico hospitalar é de manter a esterilidade do produto com respeito ao seu uso desejado, guardando-o das condições de transporte e armazenamento. Verdadeiro. O atributo que se exige em um sistema de embalagem é a eficácia da barreira microbiana, a qual impede, sob condições específicas, a migração de micro-organismos do ambiente para o interior da embalagem. Verdadeiro. E aqui, ó, condições específicas, tá? Então, a reserva, né, a guarda do material e a dispensação, o transporte tem que ser adequado. Tipo assim, eu fiz todo o processamento adequado no CME. Chegou lá na clínica, eu guardei embaixo da pia, dentro do armário de madeira, que tem goteira. Aqui eu não estou falando sobre condições específicas, né, desse cuidado. O centro cirúrgico, o CME fez tudo direitinho, mas aí chega lá na clínica, eu guardei de qualquer jeito, eu não vou garantir ainda a qualidade da manutenção da esterilização desse material, né? O grau cirúrgico, o papel grau cirúrgico deve ser resistente ao calor, atração e perfuração, não podendo conter amido e corantes, deve ser permeável ao calor e ao óxido de etileno. Verdadeiro. Verdadeiro. Papel grau cirúrgico, tá? Lembra que o grau cirúrgico é aquele que é papel de um lado e plástico do outro, tá? Para facilitar a visualização daquele material que está lá no interior, né? Em vez de eu precisar ficar palpando. Ele é resistente ao calor, tração e perfuração. Mas se você pegar uma ponta lá de uma tesoura e mexer nele, ele vai perfurar, né? O tecido de algodão é composto por 100% de algodão ou gramatura e é de baixo custo e memória, mas não é resistente à umidade e vulnerável à contaminação. Sua durabilidade é até de 65 processamentos. Isso eu sei, não me olha assim. Eu sei que isso é muito específico, tá? Mas é muito verdadeiro também, é muito específico. Mas o tecido de algodão é composto por 100% algodão e é de baixo custo. Ótimo, né? Então, eu consigo fazer muito tecido de algodão e não tem memória. O que é a memória? Dobradura. Então, por exemplo, se eu dobrei o tecido de algodão em vários tipos de bandejas diferentes, ele não vai ficar com aquela memória. Diferente, por exemplo, do grau cirúrgico. O grau cirúrgico ele fica amassado, né? Isso é que a gente chama de uma embalagem com memória. Mas não é resistente à umidade. Então, se eu deixar lá embaixo da pia, que tem uma goteira, ele vai ficar molhado. Se ele molhou, eu não estou garantindo mais o processo de esterilização. E é vulnerável à contaminação, né? Então, qualquer coisa que sujar, derramou alguma coisa lá em cima, eu já contaminei a minha bandeja. Sua durabilidade é até de 65 processamentos. E não pode ser costurado nem cirzido. Então, tecido de algodão, a gente tem que ter muito cuidado, porque a Anvisa diz que eu não posso cirzir. Sabe quando você tem aquela calça jeans que você gosta muito que rasga? Aí você pede para costurar e assim, ó. Isso é cirzir, tá? Não pode cirzir nem costurar o tecido de algodão. E aí dura até 65 processamentos, mas você tem que avaliar se dá para usar 65 vezes. Se não der, joga fora, tá? As embalagens de tecido não devem ter sido lavadas recentemente antes do uso. A reesterilização com a lavagem do tecido recente pode levar ao superaquecimento e é um obstáculo para alcançar a esterilização. Verdadeiro, tá? Se esse tecido tiver acabado de sair da lavagem, ou úmido ou quente demais, ele atrapalha o processo de esterilização. Então, a nossa melhor resposta aqui, letra E. E aqui eu trouxe umas dicas, tá? Sobre o tecido de algodão, ó, baixa vida útil, baixa resistência microbiana, desgaste das fibras têxteis, né? Então, quanto mais lava, mais gasta. E aqui, ó, a gente pensa que é um tecido bom porque eu consigo usar 65 vezes, mas olha aqui, 3 vezes mais custos, porque eu tenho que lavar com água e sabão, eu tenho energia para poder fazer a lavagem, e eu tenho que lavar tudo, secar e dobrar para poder utilizar. Então, a gente pensa que é bom, mas termina sendo um gasto. Então, a nossa melhor resposta aqui, letra E, tá? Então, essas embalagens, elas não podem ser úmidas para poder ser reutilizadas. Então, bora para mais uma. De acordo com a duração do ato cirúrgico, as cirurgias são classificadas de porte de 1 a 4.
Geralmente, quanto maior a duração do procedimento, maior o porte da cirurgia e maior o risco do paciente apresentar complicações no período pós-operatório. Sobre a duração em horas das cirurgias de porte 3, assinale a alternativa correta. Então, eu tenho porte 1, porte 2, 3 e 4. E aqui a gente tem resposta já, tá? Até 2 horas, porte 1. Entre 2 e 4 horas, porte 2. Entre 4 e 6 horas, porte 3. E acima de 6 horas, porte 4. Acima de 10 horas não existe nossa resposta, tá? Então, aqui, 2 a 4, 4 a 6, mais de 6. Nossa melhor resposta, letra C. Trouxe aqui também um resuminho, tá? Então, por exemplo, porte 1 até 2 horas, porte 2 de 2 a 4, porte 3 de 4 a 6 e porte 4 acima de 6 horas. Então, aqui, ó, rinoplastia, colecistectomia, craniotomia e transplante de fígado, como tamanho, né, porte da cirurgia, o tanto que vai demorar. Então, nossa melhor resposta, de 4 a 6 horas, porte 3 cirúrgico. Vamos para mais. A ventilação conta com a utilização do sistema de ar-condicionado, cujas finalidades são remoção de gases anestésicos, controle da temperatura e da umidade, promoção da troca de ar adequada, remoção de partículas em suspensão e impedimento da entrada de partículas em áreas subjacentes. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Vocês não esqueçam, quando forem responder, de grifar o que quer, porque vocês viram que umas a gente respondeu que era incorreta, outras a gente está respondendo que é correta. O ar-condicionado deve ser exclusivo em cada sala de operação com pressão negativa e manterá a umidade relativa do ar entre 20 e 40, evitando a proliferação de fungos. Exclusivo em cada sala de operação com pressão negativa. Se a pressão for negativa, toda vez que abrir a porta, as coisas que estão fora entram. Então, aqui, falso. Inclusive, eu peguei um artigo muito bom falando sobre isso, que eu já deixei separadinho aqui do lado, que fala assim, ó, conhecendo a unidade de centro cirúrgico. Foi publicado na Revista Científica do Hospital Santa Rosa em 2022. E aqui fala pra gente algumas informações relevantes. Então, por exemplo, quando fala aqui do ar-condicionado, ó, diz que a umidade relativa do ar deve ficar entre 45% e 60%. Então, aqui já está falando para a gente o quê? Umidade entre 20% e 40%. Então, aqui entre 45% e 60%. Para evitar a proliferação de fungos. Então, tem que ser um em cada sala, sim, mas pressão negativa, não. Tá? E a umidade relativa do ar também está errado. O ar-condicionado deve ser centralizado. As entradas de ar devem estar localizadas próximas ao chão e a saída na parte superior da parede. De forma alguma, pelo amor de Deus, né? Imagina, a entrada do ar, o ar entra por baixo, tudo que tiver no chão de sujidade vai subir. Tá errado, o ar-condicionado sempre fica em cima. Uma vez eu aprendi isso em física, o ar frio fica em cima e o ar quente fica embaixo, para poder fazer essa troca, tá? Porque o ar frio vai pesar e o ar quente vai ser mais leve. Então, pensa nisso. Quando a gente está num lugar que eu preciso esfriar, o ar-condicionado tem que estar em cima. Então, essa saída de ar-condicionado tem que estar em cima para poder descer e fazer o ar circular. Tá vendo? Aqui a gente também tem física. O ar-condicionado deve ser exclusivo em cada sala de operação e manter uma temperatura entre 18 e 20 graus. O artigo fala pra gente que o ideal dessa temperatura, de acordo com a RDC número 50, é de 19 a 24 graus. Tá? Então, entre 18 e 20, não. 18 e 20 é CME, lá pertinho da autoclave, tá? Aí sim tem que ser essa temperatura, mas aqui a gente tá falando de centro cirúrgico. Bora para mais uma. O ar-condicionado deve ser centralizado com o uso de filtros EPA, com pressão positiva em cada sala de operação. Aqui sim, tá? Então, cada sala tem que ter uma pressão positiva, por quê? Porque se a porta da sala cirúrgica abrir, o ar tem que ser expulso. Então, sempre tem que ser pressão positiva. E aqui, o ar-condicionado deve ser exclusivo em cada sala de operação, com o uso do filtro EPA, com pressão negativa, evitando a entrada de ar circulante dos corredores. Tem que ser justamente o contrário, a pressão positiva, porque se abrir a porta, a pressão empurra o ar. Se for uma pressão negativa, quando abrir a porta, a pressão que está no corredor entra. Então, nossa melhor resposta aqui, letra D, tá? E aqui falando, né, a pressão mantida é positiva. Então, lembra, pressão positiva sempre, temperatura entre 19 e 24 graus e umidade do ar entre 45% e 60%. São esses 3 dados que a gente sempre tem que saber do ar-condicionado do centro cirúrgico. Bora para a nossa última questão? A tananã, é caracterizada por um aumento do reflexo da pressão arterial, bradicardia e alteração do ritmo respiratório, eventualmente apneia. É um fenômeno tardio, porém esses sinais podem apresentar de maneira isolada
caracterizando, podem aparecer de maneira isolada, caracterizando emergência neurológica. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. O que está falando para a gente aqui? De pressão arterial, hipertensão, está falando para a gente de bradicardia, baixa frequência cardíaca, e está falando para a gente de alteração do ritmo respiratório, bradipneia, até chegar a uma apneia. Então, aqui a gente está falando dessas tríade de Cushing, tá? É a nossa melhor resposta, porque eu estou caracterizando tudo isso, e se acontecer alguma alteração, eu preciso de uma resposta rápida neurológica, porque esse paciente pode estar entrando em um coma, tá? Então, tríade de Cushing está relacionando alteração respiratória, né? Então, bradipneia, bradicardia e hipertensão. Nossa melhor resposta, letra A. A cirurgia denominada queiloplastia se refere a correção cirúrgica de rugas da face, plástica da articulação para reforçar o movimento ou função, reparo de defeitos nos lábios, correção cirúrgica do glaucoma e plástica para restaurar o umbigo. Quando a gente vai falar sobre questões de prova, e aí essa questão traz para a gente uma palavra, querendo saber que cirurgia que é aquela, ela vai trazer para a gente ou um sufixo ou um prefixo. Um prefixo e um sufixo. E aí a gente vai ter que entender melhor sobre o que isso significa. Por quê? Porque plastia está dizendo que eu vou mudar essa função. Então, mudar forma ou função é uma condição de plastia. Por isso que a gente tem uma gastroplastia, mudar a função ou forma do estômago. Blefaroplastia, né? Função, mudança da pálpebra, da forma da pálpebra. Então, aqui já tem algumas coisas que a gente pode tirar, né? Correção cirúrgica de rugas da face, plástica da articulação para restaurar movimento e função? Não. Então, esse aqui a gente já corta. Reparo de defeitos nos lábios? Possível, né? Essa questão aqui a gente tem que saber o que significa esse queilo. E queilo, para você que está fazendo essa questão comigo, não significa glaucoma, não significa umbigo, significa lábios. Então, eu reparo dos defeitos dos lábios. E aí, para a gente poder rememorar esse conteúdo, eu trouxe aqui para vocês uma lembrança. Muitas vezes, essa raiz, né, vai já significar para a gente sobre o que a gente está buscando. Então, por exemplo, pleuro, pneumo, procto, queilo. Então, queilo significa lábios, tá? Então, quando eu tenho que fazer alguma modificação, alguma plástica nos lábios. Rinoplastia, salpingojectomia, ectomia retirada, tá? Ectomia retirada, salpingectomia, salpingectomia, retirada das tubas uterinas. Sepse, né? Então, aqui, ó, putrefação, é aquela coisa suja, né? Com uma sujidade aparente. Então, a gente vai fazer uma antisepsia, de contra, né? E retirar essa sujidade aparente. Então, aqui a gente sempre tem que entender qual vai ser o prefixo e o que o sufixo está trazendo para a gente, né? Centese, então, pleurocentese. Eu vou fazer alguma alteração, algum procedimento importante ali para poder fazer uma retirada de líquido, né? Fazer uma drenagem. Deixa eu ver o que mais. Colectomia, proctocolectomia. Então, ectomia aqui, retirada também. Queiloplastia, né? Mudança ou uma plástica ali visível nos lábios. Então, aqui, reparo de defeito nos lábios é a nossa melhor resposta, letra C. Vamos para mais uma. Assinale a alternativa que apresenta com qual propósito a operação com o epônimo Manchester é realizada. Primeiro, eu venho trazer para vocês coisas básicas de informação dessa questão. Prof. do céu, o que é epônimo? Epônimo é uma pessoa ou uma coisa que dá nome àquela informação. Então, por exemplo, protocolo Manchester, né? Aqui a gente está falando de cirurgia, mas protocolo Manchester é nominal dessa forma por conta da pessoa que descobriu, ou então que protocolou essa informação, né? Então, tudo que tiver um nome de alguém, um tipo cirúrgico, uma informação, uma ponte, a gente chama de epônimo. Então, epônimo é essa coisa, né, ou pessoa que empresta ou dá nome a algo. Então, assinale a alternativa que apresenta com qual propósito a operação Manchester é realizada. E essa operação Manchester é uma coisa que a gente conhece, que a gente já ouviu falar. Então, a gente está falando principalmente nessa operação Manchester, correção de prolapso uterino e cistocele. Prolapso uterino, eu quero que vocês pensem, né? Eu tenho bexiga, útero e canal vaginal. Quando eu tenho um prolapso uterino, esse útero, ele vai invaginar e ele vai cair daquela cavidade. E a cistocele é a queda da bexiga, né? Uma bexiga que o assoalho pélvico não está mais conseguindo sustentar.
então ele cai. Só que ele não cai saindo pelo canal vaginal, tá? Ele cai fazendo um bolsão, então ele faz um edema ali, né? Ele faz fica uma situação, uma frouxidão pélvica naquele local. A anastomose do estômago com o duodeno por uma incisão não vai ser a cirurgia Manchester, tá? Mas a anastomose é uma ligadura, é uma sutura nova. Então, quando eu preciso suturar o estômago com o duodeno, normalmente a gente está falando de uma cirurgia bariátrica, né? De bypass, alguma coisa do tipo. Colocação da uretra em posição mais adequada à micção por meio de uma cirurgia plástica. Alguns meninos, né, principalmente, nascem com a posição da saída da uretra errada. Então, em vez de sair, né, adequadamente aqui na região do pênis, ela pode sair lateralizada. Então, também precisa fazer uma cirurgia. Correção de estenose pilórica e também fixação da uretra e da bexiga em sua loja natural, no seu local natural. Né? Então, aqui, principalmente, fixação, eu vou fazer vou prender, né? Vou pinçar essa bexiga no local natural, por exemplo. Então, aqui a gente está falando desse epônimo, né? Então, a gente está falando para vocês de uma correção de prolapso uterino. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem. O útero, ele vai cair dentro do canal vaginal e ele vai invaginar, né? Ele vai ser visível ali naquela região. Então, a nossa melhor resposta, letra A. Mais uma questão que eu trouxe aqui para a gente poder resolver junto, hein? O posicionamento cirúrgico requer o conhecimento técnico e científico para a prática de seus executantes e práticas de seus executantes. Em relação à posição cirúrgica, a recomendação da Association of Preoperative Registered Nurses é, né, exceto. Então, em relação à posição cirúrgica, a recomendação é menos. Então, marque a incorreta, tá? Exceto, que não é essa. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem vezes que as pessoas vão ler essa e vão pensar, o que significa? Significa, não é essa. Tirando todas essas certas, não é essa a resposta que eu quero, tá? Então, a assistência de enfermagem perioperatória quanto ao posicionamento cirúrgico deve ser iniciada antes da transferência do paciente da maca para a mesa cirúrgica. Certo, né? Porque eu já tenho que ir pensando nessa posição, em tração, em atrito desse paciente. O posicionamento cirúrgico requer segurança, limpeza e organização da equipe no momento da realização do procedimento. Com certeza, tá? Principalmente segurança, para que esse paciente não tenha uma queda do leito, né? Um risco ali de atrito com alguma parte da cama, né? Da mesa operatória. Durante o posicionamento, o enfermeiro deve monitorar o paciente e manter a integridade dos tecidos. Com certeza, tá? Pensar em monitorar, tá? Não estou falando de monitorizar, estou falando de monitorar, acompanhar, ver como ele está e manter a integridade dos tecidos, com certeza, né? Em relação à pele, em relação ao atrito, né? Posicionamento. Depois de posicionar o paciente, o enfermeiro deve avaliar o corpo do paciente. Não é necessário avaliar novamente a integridade dos tecidos. Já trouxe para a gente um não aqui, não é necessário. Vamos ler a próxima. O posicionamento deve ser feito de maneira segura, levando em consideração a anatomia e fisiologia do paciente, a técnica das intervenções realizadas, a manutenção do posicionamento sem sequelas e o registro de todos os procedimentos e proteções utilizadas, como documento para o paciente e para a equipe presente. Belíssima essa. E eu quero que vocês fiquem atentos numa coisa, tá? Esse aqui é mais ou menos o padrão que a FGV gosta de usar nas questões. Eu sei que não é essa a resposta, tá? Porque ela usou o não aqui e o não é soberano. Então, a nossa melhor resposta é a letra D. Mas eu quero que vocês pensem que normalmente vai fazer isso, ó. Resposta curta, 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 curta e uma resposta longa correta. Tá? E aí, se a gente não entendesse o que é exceto, a gente ia marcar essa aqui porque ela está muito correta, né? Sobre posicionamento do paciente, acompanhar o posicionamento, acompanhar o atrito. Mas aqui o não é o soberano. Então, depois que eu já posicionei o paciente, não precisa olhar mais nada? Claro que precisa. A gente vai ter que ficar checando de tempo em tempo o posicionamento cirúrgico, se tem um atrito, se a pele íntegra do paciente está encostando no aço da mesa cirúrgica, porque pode ser um condutor de calor, né? Então, tudo isso aqui a gente vai ficar de olho. Então, a nossa melhor resposta é a letra D, né? E segundo as recomendações da AOERN, é necessário, sim, avaliar esse paciente durante o posicionamento cirúrgico para evitar lesões, né, por pressão ou então outras complicações. Como eu falei para vocês, por exemplo, parte do paciente encostando na mesa operatória é condutor de calor, né, então ele pode terminar tendo queimadura. Mais uma questão. O posicionamento cirúrgico, né, a nossa questão aqui, letra D, a nossa resposta certa. Mais uma. O decúbito dorsal é a posição mais comum. Variações pequenas nessa posição permitem abordar grandes cavidades do corpo. Muitas vezes, um ou ambos os braços repousam em talas de suporte na mesa cirúrgica e a abdução, a extensão, a rotação externa podem causar alguns danos.
Assinale a alternativa que apresenta a recomendação do ângulo entre o braço e a lateral do corpo. Essa é boa, né? Então, eu quero que vocês pensem o seguinte, muitas vezes um braço ou ambos repousam em talas, e aí, em talas cirúrgicas, né? Então, a abdução ou extensão ou rotação, tá? Pode causar algum dano. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que posição que esse paciente tem que ficar, tá? Não ultrapassar 70, 70 a gente nunca ouviu falar, né? A gente está falando também de 45 graus, dificilmente a gente vai ter um braço aqui em 45 graus, então já tira ele da nossa vista. E aqui eu estou pensando também em veias basílicas. Não, a gente não vai falar de lesão em veias basílicas, a gente vai falar de lesão no plexo braquial. Então aqui eu tenho que posicionar o paciente aqui, ó, 90 graus, né, um ângulo de 90 graus entre o corpo do paciente e o braço, para que eu garanta que esse paciente vai ter uma posição adequada e uma proteção do plexo braquial. Então, a nossa melhor resposta aqui, letra C. E aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada, né? Principalmente em relação à posição. Então, posição dorsal, posição supina, a gente tem que se preocupar também nas proteções. Então, dos calcâneos, né? Região sacral, cabeça. Então, eu preciso fazer, por exemplo, coxins para proteger esse paciente, né? Porque são regiões que podem entrar ali em lesão por pressão, por exemplo, o atrito na hora de movimentar o paciente. Bora para mais uma, então. Nossa melhor resposta aqui, letra C. Ao final do procedimento anestésico, ao retirar o paciente da posição cirúrgica, algumas medidas devem ser cuidadosamente respeitadas. Manipular lentamente o paciente anestesiado, mas com movimentos firmes e seguros, pois mudanças repentinas de posição podem provocar alterações muito rápidas nos sistemas, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Alteração no sistema renal, dificilmente a gente vai ver, né? Até porque o paciente estava recebendo soro, então ele vai estar ali bem hidratado. Alteração neurológica é possível? É, né? Mas esse paciente, ele também, dependendo do procedimento que ele realizou, às vezes a gente nem vai ter tanta interferência neurológica. Interferência cardiovascular, com certeza, né? Interferência cardiovascular e respiratória, com certeza. Renal, não. E neurológico e respiratório também não. Então, eu quero que vocês pensem que o cuidado que a gente tem que ter nessa movimentação desse paciente é do sistema cardiovascular e respiratório. Até porque eu posso ter uma alteração de pressão arterial, que pode variar, alteração na saturação também de O2, que pode variar, que mais? Da frequência respiratória, se esse paciente estiver com algum tipo de anestesia, por exemplo, RAC, né, ou peridural, que não precisou entubar, né? Então, esse paciente também pode estar com variação aqui de frequência respiratória. Então, eu preciso ficar muito atento nessa condição de frequência cardíaca, pressão arterial, saturação. Então, aqui, principalmente, os nossos riscos, né? A atenção que a gente tem que ter em especial para alterações cardiovasculares e respiratórias. Então, aqui, durante a manipulação do paciente anestesiado, é crucial movimentá-los lentamente para evitar alterações súbitas no sistema cardiovascular e respiratório, que podem ser sensíveis à mudança de posição mesmo. Né, lateralizou o paciente, elevou um pouco membros inferiores ou superiores, a gente tem que ter esse alerta. Então, aqui nossa melhor resposta, a letra C, cardiovascular e respiratório. Bora para mais uma? Óxido nitroso não é inflamável, porém mantém combustão, o que deve ser considerado principalmente quando se utiliza o bisturi elétrico ou qualquer outro equipamento gerador de faísca. Assinale a alternativa que apresenta qual efeito produz no sistema cardiovascular. Pensando nessa alternativa, né, de que vai produzir no sistema cardiovascular, eu tenho que pensar qual é a função do óxido nitroso. Atuando nos vasos, ele vai produzir um relaxamento, então ele vai produzir baixa da pressão arterial. Se ele já vai produzir baixa da pressão arterial, a gente já tem algumas respostas importantes aqui, né? Principalmente em vasos, em pequenos vasos. Então, vai ser uma vasoconstrição para aumentar a pressão? Não. Vai ser uma vasodilatação periférica? Certamente. Uma vasoconstrição central? Não. Vasodilatação central? Também não. Hipercoagulabilidade? Também não, tá? Então, o que o ácido nitroso vai fazer? Ele vai liberar isso nos vasos, né? E essa liberação nos vasos vai produzir um efeito de relaxamento. Então, esse paciente vai ter uma vasodilatação periférica. Mas aqui, para reforçar, né, esse conteúdo, então, produzido pelas células endoteliais que revertem as artérias, esse radical livre promove o relaxamento do músculo liso, como um potente vasodilatador. Esse relaxamento provoca, né, faz com que as paredes dilatem ou aumentem, que por sua vez diminui a pressão arterial. E o papel do óxido nitroso, tá? Lembra que a gente está falando do óxido nitroso na questão e que a gente também está referenciando sobre o nítrico.
produz efeitos pelos neurônios, né, produzido pelos neurônios e é utilizado pelo sistema nervoso como um neurotransmissor para regular desde a digestão ao fluxo sanguíneo e memórias e visão. Então, aqui, lembrar que ele é um vasodilatador muito importante nos vasos. Então, ele vai produzir uma vasodilatação periférica. Não é inflamável, mas mantém combustão. Então, ele vai deixar aquela coisa lá pegando fogo. Bora para mais um. Os riscos relacionados à anestesia estão diretamente relacionados às condições físicas do paciente na cirurgia, né? Paciente à cirurgia. De acordo com a classificação da American Society of Anesthesiology, ASA, assinale a alternativa que apresenta o significado de classificação E. Então, aqui eu quero lembrar para vocês uma coisa. Quando o paciente é classificado, ele pode ser ASA. Pode ser de algumas classificações, né? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou pode ser A, B, C, D, E. Tá? Vai depender de como vai atuar essa classificação no nosso paciente. Então, aqui, o que eu quero que vocês entendam, já que a gente está avaliando do paciente classe E, ASA E, né? Então, morte encefálica declarada, manutenção como potencial doador de órgãos e tecido para transplantes. O ASA-E não fala isso pra gente, tá? Depois disso, vai dizer pouca probabilidade de sobrevida nas 24 horas seguintes, submetendo-se ou não à cirurgia. Esperança de sobrevida é de uma cirurgia agressiva ou uma intervenção específica. Também não. Sem limitação funcional. Afecção leve que pode ser tratada por cirurgia ou presença de patologias associadas. Exemplos extremos de idade, mesmo sem doença clínica. Também não é essa a resposta. Sem perturbações orgânicas, fisiológicas ou psiquiátricas. Patologia cirúrgica localizada, que não produz alteração sistêmica. Não, essa é a nossa resposta. Qualquer uma das classes, quando há necessidade de realização de uma cirurgia de emergência. Então, aqui está dizendo para a gente o quê? A cenário alternativa que apresenta o significado da classificação de classe E, tá? Então, ASA E. Nossa melhor resposta... Foi mal. Vamos para mais uma questão? Os riscos relacionados à anestesia estão diretamente relacionados às condições físicas do paciente à cirurgia. De acordo com a classificação da American Society of Anesthesiologists, ASA, a cenário alternativa que apresenta o significado da classificação classe E. Quero lembrar para vocês que a ASA classifica para a gente. ASA. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí eu tenho, além dessa classificação, ASA-E, tá? Então, aqui está me dizendo se o paciente está bem, se o paciente tem morte cefálica, se tem pouca probabilidade de vida. E aí a questão traz para a gente, morte cefálica declarada, manutenção como potencial doador de órgãos. Normalmente, classe 6. Pouca probabilidade de sobrevida nas próximas 24 horas, né? Submetido ou não à cirurgia, classe 5. Sem limitação funcional, afecção leve que pode ser tratada por cirurgia ou presença de patologias associadas. Normalmente ASA 4 ou 3, né? Sem perturbações orgânicas, fisiológicas ou psíquicas, patologia cirúrgica localizada que não produz alteração sistêmica, normalmente ASA 2. E qualquer uma das classes quando há necessidade de cirurgia de emergência. Então, aqui falou de cirurgia de emergência, falou de ASA classe E, tá? Então, lembra, você não está errado, é ASA classe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e E. E o E significa o quê? Cirurgia de emergência. Então, nossa melhor resposta, letra E. Aí, aqui eu trouxe para vocês, tá? A classificação ASA-E indica o paciente está em situação de emergência e necessita de cirurgia. Classificação ASA é uma escala que avalia o estado físico do paciente antes de uma cirurgia. É baseada em fatores presentes como doença, gravidade dessas condições e o risco. Então, ASA 1, paciente normal e saudável. ASA 2, doença sistêmica leve. ASA 3, doença sistêmica grave. ASA 4, doença sistêmica grave que compromete a vida, né? Paciente ASA 5 é moribundo que não espera sobreviver e um ASA 6 é morte cerebral declarada que a gente vai guardar para poder doar os órgãos. Então, aqui é a nossa melhor resposta, tá? Ó, lembra, a classificação é composta por 6 categorias que vão de ASA 1 a 6. E a letra E indica cirurgia de emergência. Então, nossa melhor resposta, a letra E. Você não estava errado. ASA 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ASA E, cirurgia de emergência. Bora para mais. Sistematizar as condições fisiológicas para a previsibilidade da alta da sala de recuperação anestésica.
Avaliar atividade motora, respiratória, circulatória, estado de consciência e saturação de oxigênio. O nome designado dessa avaliação é, pelo amor de Deus, recuperação, alta da recuperação anestésica. Isso aqui a gente já sabe de cor, né? É claro que isso aqui é a escala de Aldrich-Krolik. Lembra, tá? Que a escala de Aldrich-Krolik vai de 0 a 10. Se esse paciente está entre 8 e 10 pontos, ele está adequado para poder receber alta. Então, aqui eu tenho 2 pontos, né, de 0 a 2. 2 pontos de 0, respiratório, circulatório, 0 a 2. Estado de consciência, 0 a 2. E saturação de 0 a 2. Se esse paciente conseguir entre 8 e 10, ele está apto para poder receber alta da sala de recuperação pós-anestésica. Escala de Aldrich-Krolik. Aldrich-Krolik. Não esquece disso, porque vai cobrar para a gente várias formas diferentes dessa questão. E aqui o resuminho, né? O que vai avaliar? Atividade motora, então se esse paciente move os 4 membros, se move 2 ou se não move. Respiração, se ele respira profundamente, consegue tossir, por exemplo. Se ele tem uma respiração limitada ou dispneia, ou paciente em apneia. Como é que está o nível de consciência? Se o paciente está completamente acordado, se ele desperta ao ser chamado, né? Está sonolento. Bárbara? Aí eu abro o olho, né? E também se ele não responde ao ser chamado. Como é que está a pressão arterial desse paciente? Até 20% do nível pré-anestésico, de 20% a 49% ou de 50%. Lembra que normalmente a anestesia promove uma vasodilatação e normalmente promove uma baixa da pressão arterial, tá bom? E a saturação de O2, se esse paciente mantém acima de 92 em ar ambiente, 2. Se ele mantém acima de 90 com O2 suplementar, ou se abaixo de 90, mesmo com O2, ele não está conseguindo se manter. Aí a gente vai dar 0. Então, aqui, se ele tirar de 8 a 10, ele pode receber alta da sala de recuperação pós-anestésica. Então, nossa melhor resposta, letra A, índice, né? Ou então escala de Aldrich-Krolik. Bora para mais um. A respeito das recomendações específicas para o reprocessamento e armazenagem de endoscópios, conforme a Organização Mundial de Gastroenterologia, assinale a alternativa incorreta. A pré-limpeza deve ser feita imediatamente após a utilização, com certeza, porque depois que eu fiz, né, endoscopia, primeiro, endoscopia. O endoscópio é um material semicrítico, ele vai entrar em contato com mucosa colonizada, garganta, né, boca, esôfago e estômago. E aí, esse endoscópio, assim que eu terminei de usar, eu tenho que lavar, porque senão, com esse conteúdo, né, de mucosa colonizada, ele pode terminar tendo uma colonização importante ali. Então, a pré-limpeza deve ser feita imediatamente após a utilização? Com certeza. A limpeza deve ser feita imediatamente no prazo de 30 minutos após a pré-limpeza. Lembra que a pré-limpeza, normalmente a gente vai deixar de molho, a gente vai passar uma água nele, né, assim, uma água corrente, e a limpeza vai ser com sabão, né, com água e sabão, para a gente depois fazer fazendo a limpeza adequada desse instrumental, para depois garantir o resto do processamento. Então, a limpeza tem que ser feita logo após, né, a pré-limpeza, para evitar o contato dessas colônias com o instrumental. Após a limpeza do manual do endoscópio, passa a correr álcool rapidamente e secar com ar forçado por 3 minutos. Ele está querendo a incorreta, né? E a incorreta é essa, mas eu juro que é só por conta disso aqui, 3 minutos, sabia? É 10 minutos, porque eu tenho que esperar o ar secar o álcool que eu fiz correr dentro do endoscópio. Após a limpeza manual do endoscópio, uma desinfecção de alto nível manual ou na máquina deve ser feita prontamente. Material semicrítico tem que fazer desinfecção de alto nível. Então, a gente vai deixar ele de molho, né, de acordo com as recomendações do fabricante, no glutaraldeído, ortoftaldeído, ácido peracético ou peróxido de hidrogênio. Depois eu vou enxaguar. Depois que eu enxaguar e deixar essa água correr, né, essa água corrente, lembra que ela tem que ser duplamente filtrada, tá? Tem que ser uma água que tem todo um processamento. Aí sim a gente vai esperar secar e vai poder utilizar no próximo paciente. Então, isso aqui é lavou, tá novo. Lavou, tá novo. Então, se você for fazer endoscopia, seja o primeiro do dia, tá? Que pelo menos ele foi adequadamente limpo no paciente do dia anterior. Realizar a vigilância bacteriológica regular do endoscópio e o processador automático de endoscópios flexíveis em intervalos regulados, seguindo as recomendações e recursos locais. Verdadeiríssimo, tá? Então, nossa melhor resposta aqui, né, que está pedindo a incorreta, letra C. Após a desinfecção de qualquer meio, faça correr álcool rapidamente e secar com ar forçado por 10 minutos e armazenar em um armário ou secagem de ar forçado comprovado. Porque tem que ter manutenção disso aqui também, né? A pistola de ar comprimido também tem que ter manutenção.
Bora para a resposta, letra C, que vocês já sabem, mas por esse detalhe aqui, em 3 minutos, e é 10 minutos que a recomendação fala para a gente. A estenose carotídea é uma importante causa de ataque isquêmico transitório e acidente vascular cerebral. Sobre o tratamento cirúrgico através de endarterectomia da carótida, é porque é grande, tá, gente? Analise as afirmativas abaixo. Entre os pacientes assintomáticos ou sintomáticos por AIT ou AVC com estenose carotídea, importante, o tratamento cirúrgico através do endarterectomia da carótida tem sido um tratamento recomendado para a prevenção do AVC. Lembra que aqui a gente está falando de vascularização, né? Então essa questão está certa. Vascularização daquela região que não está acontecendo adequadamente. Então, a gente vê um ataque sistêmico transitório ou um acidente vascular cerebral ou encefálico, né? Parte daquele fluxo não está chegando naquele local. A angioplastia carotídea com implante de stent, né? O stent é aquela molinha bem pequenininha que sai passando para poder abrir o vaso e mandar circular ali o sangue adequadamente. Tem sido proposto como uma opção terapêutica de pacientes em situações clínicas ou loco-regionais de alto risco cirúrgico. Verdadeiríssimo. As técnicas ampliadas para a endarterectomia carotídea são de implantação de PAT, remendo, sutura primária e técnica de reversão. Verdadeiro, porque ele está falando para a gente o quê? Se eu tive, né, a necessidade da aplicação dessa técnica cirúrgica, eu preciso fazer uma ectomia, uma retirada, né? Então, eu preciso acessar aquele orifício, mexer naquilo tudo, naquele vaso que foi estenosado, né, a vaso que foi impedido de vascularizar, que pode ter necrosado, pode ter rompido, pode ter feito um aneurisma, então a gente precisa fazer a retirada daquilo. Após a anestesia, deve-se atentar para o posicionamento correto do paciente na mesa cirúrgica, verificando se a região cervical está exposta de forma adequada. O campo cirúrgico preparado realiza-se classicamente a incisão na borda medial do músculo esternocleidomastoide e abertura do músculo plastina. Verdadeiro. Lembra de falar de esternocleidomastoide, que é uma palavra grandona, mas ela é funcional? E, antigamente, era aceita a prática que qualquer pessoa que esteja preocupada recuperando da anestesia e apresentando um novo déficit neurológico poderia ser submetida à reexploração imediata para excluir o acúmulo do trombo dentro de uma zona. De forma alguma, né? Não posso fazer uma exploração imediata nesse paciente, porque aí sim eu tenho maior risco de formação de trombos. Então, aqui a gente tem verdadeiro, 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 verdadeiro e falso. Nossa melhor resposta, letra D. Então, de forma alguma, tá? Eu vou fazer uma nova prática para esse paciente, porque eu tenho um risco aumentado ali de um novo rompimento de vaso ou de um novo trombo. Então, nossa melhor resposta, letra D. Bora para a nossa última questão. Por destruir todas as formas de vida em temperaturas entre, o processo de esterilização pelo vapor saturado sob pressão é o método mais amplamente utilizado no meio hospitalar. Assinale a alternativa que preenche a lacuna. Processo de esterilização por vapor saturado sob pressão é autoclave. Autoclave tem uma temperatura de 121 a 134 graus no ciclo. Ciclo com menos temperatura, mais tempo, tá? Entre 15 e 30 minutos. Ciclo pequeno, entre 3 a 5 minutos, dependendo da coisa. Tá? Então, 134 graus faz um ciclo de 5 minutos? Faz, porque é rápido para poder explorar aquele material. Tá? Então, para destruir todas as formas de vida sobre temperatura entre 121 e 134 graus, o processo de esterilização do vapor saturado sob pressão é amplamente utilizado no ambiente hospitalar, porque a gente vai fazer a esterilização. Então, esterilização, materiais críticos que entram em contato com órgãos, cavidades, né, feridas e tudo mais. Então, aqui, lembra que não é entre essas temperaturas, é uma coisa ou outra. É 121 com ciclo de maior tempo, né, ou 134 graus com ciclo mais curto de temperatura. Então, nossa melhor resposta aqui, letra E. O processo de esterilização do vapor saturado sob pressão, também conhecido como autoclavagem, destrói todas as formas de vida microbiana, incluindo esporos, tá? Então, até a parte mais encapsulada daquela bactéria, que é a parte mais resistente, que é o esporo, explode, né, na autoclavagem. Em temperaturas que variam entre 121 e 134 graus, dependendo do tempo de exposição e temperatura e pressão utilizada.
Esse método é amplamente utilizado em ambientes hospitalares devido à sua eficácia, segurança e confiabilidade. Não só em ambientes hospitalares, tá? Porque a gente tem CME classe 1 e classe 2. E os dois podem usar autoclave como forma de esterilização. É isso. Espero que tenha sido bom para vocês, como foi bom para mim, tá? Revisa esse conteúdo, porque isso aqui, ó, bomba de questão pra gente falando sobre CME, sobre centro cirúrgico. E qualquer dúvida, você sabe que eu tô por aqui para poder te ajudar. Beijo, 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 beijo e até a próxima. No concurso da EBSER, eu passei para técnico em enfermagem da EBSER. Eu passei em segundo lugar para enfermeiro nefrologista da EBSER Nacional. Passei também no EBSER. Eu passei na EBSER Nacional daqui em Salvador e passei na EBSER de Uberlândia. Eu passei no concurso da EBSER Nacional. Consegui aí passar em primeiro lugar nas cotas da EBSER. Passei na prova da EBSER Nacional. Passei para a EBSER. Eu passei concurso da EBSER, né? Eu passei para técnico em enfermagem da EBSER. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Eu passei em 3º lugar na EBSER. Eu consegui passar na EBSER. Eu passei no concurso da EBSER. Passei no concurso da EBSER. Passei em primeiro lugar. Eu passei em 3 concursos. Eu passei no da UFO. Eu passei no concurso federal para enfermeiros. Eu passei como técnico. E eu passei em 2º lugar. Mas eu passei. Eu passei. Eu passei. Passei em 2º lugar. Fui aprovado em primeiro lugar. Eu passei em 2 concursos públicos. Consegui a aprovação. Passei. Eu já passei em 3 concursos públicos. Convocada, não fui aprovada. Passei em primeiro lugar. Eu passei em primeiro lugar. Eu passei no Leonardo da Vinci. Eu passei para Rio Saúde. Que legal! Eu passei em 2019. Tá, eu passei em primeiro lugar na EBSER. Olha lá, passamos juntas. Manda um salve aí, Juliana. Eu passei na concurso da EBSER. Passei na posição 66. Passei para técnico de enfermagem. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Passei nele. E eu passei. Fui aprovada. Consegui a aprovação em um. Aprovação no processo seletivo em primeiro lugar. Foi o segundo lugar geral para enfermeiro. Aprovado no processo seletivo do meu município. Eu fiquei em 6º lugar na ampla. Eu obtive a primeiro lugar. Estou sendo nomeada já